Nesses 2 últimos domingos, nós estávamos falando sobre a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Lá o escritor de Hebreus diz que se existe uma nova aliança, é porque a velha se tornou antiquada, precisa ser esquecida, não é? E eu quero continuar ainda nesse mesmo tema, falando hoje. E eu li um texto com os irmãos no culto passado, mas foi rápido, eu quero explicar ele um pouco melhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56, coloca aí por favor. 1 Coríntios 15, 56, diz assim: o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Mas por que a força do pecado é a lei? Eu cresci visitando igrejas, né? Meus avós eram cristãos, e eu sempre pensei o contrário. Eu achava que a força da santidade era a lei, mas aqui está dizendo que a força do pecado é a lei. Por que a lei nos empurra então, né? Podemos entender assim, para o pecado? Porque a lei desperta coisas dentro de nós. Então, por exemplo, se eu falo para você o seguinte: olha, não pode abrir aquela porta. Então, de jeito nenhum, não abram aquela porta. Qual que vai ser o primeiro pensamento que vem na sua mente? Por quê? Tem algum prêmio escondido lá. Tem alguma coisa lá que é boa demais e o pessoal está querendo tirar. Porque você sabe, a imagem de Deus, para muita gente, é um Deus carrasco. É um Deus que não aguenta ver a sua alegria, põe alguma coisa para roubar essa alegria de você, para impedir o seu prazer, impedir a sua vida. Obviamente, essa vida não vem do pecado, então, uma vida de pecados, é óbvio que Deus vai tentar ajudar ali. Mas a questão da lei é que ela desperta coisas aqui dentro de nós, porque nós muitas vezes somos autossuficientes. A gente acha que tem o controle da vida. Então, quando alguém fala, não pode isso, você fala, não pode por quê? Eu paguei, eu tenho meu dinheiro, sou maior de idade, eu trabalho, eu tenho minha independência, ninguém manda na minha vida. Então, a lei, ela instiga essas coisas dentro de nós. E por isso ela é a força do pecado. Mas olha o que diz lá em Romanos 7, verso 8, para nos ajudar nessa compreensão. Romanos 7, 8, diz: mas o pecado, olha como é sorrateiro a coisa, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, o pecado pegou boleia na lei, pegou carona na lei, não é? O pecado aproveitou a lei. O que ele diz aí? Despertou em mim toda sorte de concupiscência. Então, quanto mais a gente fala para alguém, não faça isso, mais ele quer fazer. É só você pegar os jovens. Jovem é assim, você fala, não faz, é a mesma coisa que falar, vai lá e faz. É ou não é? Você fala para uma criança, não pega o chocolate que está dentro do armário. O que ela entende? Está lá é para mim. Não é isso? Então, o apóstolo Paulo diz isso. A própria lei, o próprio conjunto de mandamento de faça isso, não faça aquilo outro, não olhe isso, não toque naquilo, instigou, despertou toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, imagina, o primeiro mandamento, você vê lá em Êxodo, quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim. Então vamos imaginar que a gente está lá naquela ocasião, tem vários deuses, né? Pessoas cultuam o sol, a lua, o universo, árvore, animais, etc. De repente Deus chega e fala, só pode cultuar a mim. Automaticamente o que essas pessoas pensam? Mas esse Deus é muito egoísta, esse Deus é muito carente. Por que tem outros deuses também? Não tem coisa boa nos outros deuses, os outros também podem fazer alguma coisa ou outra, um manda chuva, outro é o Deus da fertilidade, não sei o quê, mas Deus agora está falando que é só Ele, quer dizer, a lei despertou o desejo até de conhecer outros. Esse Deus está falando aí, eu quero conhecer, eu quero ter a prova, tudo. Por quê? Porque isso está dentro de nós.
A lei, ela não cria um pecado dentro de nós, mas ela expõe algo que está ali dentro. Porque antes da lei, imagina, no domingo passado eu dei esse exemplo aqui, né? Imagina que eu coloque ali uma placa proibido fumar aqui dentro. Se você não tem o hábito de fumar, aquela placa pouco importa na sua vida. Mas se eu falar dela todo dia, vai chegar um momento que você vai falar, mas por que estão falando demais? Ah, essa coisa está esquisita, eu vou experimentar para eu ter a minha própria conclusão. Então, a lei pode fazer isso, despertar, né, essa série de concupiscências. Né? E aí, o que Deus fez? Tirou a lei. Na nova aliança, não tem mais a lei. Então, é como se a gente pegasse o exemplo ali da porta, né? A lei falava, não pode abrir a porta. Mas agora, na graça, a porta está aberta. E aí você chega lá e fala assim, mas essa porta não parece muito comigo, não tenho interesse de ir lá. Ninguém fica falando para não ir. Você mesmo olha e fala, isso não é para mim. Ou às vezes você vai lá espiar, né? Porque tem uns crentes que gostam de viver de aventura. Não é? O que é aquele aventureiro? É aquele que fica à beira. Ele fica ali, não pode pecar, mas está lá na festa. Não, estou só aqui, vou evangelizar meus amigos. Entendeu? Aí você vai lá, você chega, você olha alguém que entrou e saiu, aí vê o resultado nele e fala, não, isso aí não é para mim. Você entende como no tempo da graça não tem a lei, mas você mesmo assim consegue separar o que é certo e errado, consegue definir o seu comportamento. Por quê? Porque Jesus faz uma transformação de dentro para fora. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que o meu relacionamento com Deus é tão amplo, ao ponto de eu conhecer a Deus, de eu conhecer a pérola de grande valor, de eu conhecer a estrela da manhã, eu não preciso mais de um mandamento para dizer que é para adorar só Deus, porque eu mesmo vou querer só Deus. Eu não quero outra coisa. Os irmãos cantaram a música aqui. Eu poderia estar, como é que é? Em qualquer outro, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Então, quem é atraído pelo Senhor, ele nunca, jamais vai pensar em trocar Deus por outra coisa. Então eu não preciso mais desse mandamento para nortear a minha vida, porque agora eu abracei o Senhor. Tem outra música também, hoje pela manhã eu senti tanta presença de Deus ouvindo, eu pedi os irmãos ali para colocar. Você consegue colocar agora de novo aquela música? Está no ponto aí? Essa aí mesmo. Coloca no... Não, nessa não. É Caminho no Deserto, Ana Paula Valadão. Essa música fala de uma experiência. Quando você tem a experiência com Jesus, a experiência com esse Deus maravilhoso, você não precisa de mais ninguém indicando você mesmo acha o caminho. Aliás, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não, nessa não. É só piano e voz. Escreve aí, Caminho no Deserto, Ana Paula Valadão. Quem gosta de louvar o Senhor? Você sabe, quando nós louvamos, o Senhor flui. Quando falamos dele, a coisa flui. Há um ambiente de glória liberado quando você canta sobre ele. Vamos fazer esse teste? Canta se você sabe. Feche os seus olhos, esquece por um momento de tudo. Olha para Deus agora.
mudando destinos. Consegue pôr a letra? Te adorarei. Operando milagres. Fale isso com o seu coração. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei. Deixe o seu coração livre nesse momento. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é o nosso Jesus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Oh, esse é o Senhor, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o nosso Deus. Fala isso bem forte, esse é quem tu és. 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 Oh, Jesus. Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, aleluia, aleluia, aleluia. Você sente o seu coração pulsando por Ele. Você começa a falar de quem Ele é, do que Ele faz, da sua personalidade, do seu caráter. A consequência imediata é você querer abraçar Ele. É você viver, querendo viver ao lado dEle, ao pé dEle. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, diga contemplando, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que é contemplar por espelho? Imitação. É quando você conversa com Ele todos os dias, você o vê, você experimenta, você vive com Ele, você conversa com Ele, você observa as suas obras na nossa vida, na natureza, na sociedade, e você contempla, você gosta, você admira isso. E qual que é a consequência disso? Ele diz: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o que, irmãos? Transformados. Por isso eu não preciso mais da lei, porque essa transformação não é no meu esforço, não é eu que me transformo, é o Senhor em mim a transformação. Não é eu que tenho o esforço de parecer com Deus, mas é Ele em mim.
é a imitação, a contemplação, a experiência, um relacionamento. Deus trocou um conjunto de regras por uma pessoa, que é o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós temos então um relacionamento vivo com Ele. Por isso não precisamos mais da antiga aliança. Assim seremos transformados, vivendo na presença dEle, buscando estar cheio dEle. O seu corpo muitas vezes não quer, a sua alma muitas vezes não quer, mas o seu espírito está pronto para viver intensamente com Deus. Jesus falou isso, o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Lá em Romanos 7, verso 1, eu quero ler com os irmãos aqui um texto. Diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo com que aos que conhecem a lei, não é? Ignorais que a lei tem domínio, diga domínio, sobre o homem toda a sua vida. Olha aqui para mim. Todo homem está debaixo da lei do Senhor, todo homem. Sendo cristão, não cristão, judeu, católico, muçulmano, todo homem está sujeito à lei de Deus, porque Deus estabeleceu assim. Agora, isso tem o efeito da lei, né, que eu já falei várias vezes, que é a condenação, o peso e a culpa. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos ensina a seguir, verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei a quem? Então, quando você vai lá no casamento, terça-feira agora, nós estávamos no casamento do Rafael, aqui da igreja, e trocaram alianças, colocaram um no outro, né, falaram aquelas palavras bonitas, mas qual que é o principal dessa aliança? É que é uma aliança até a morte, não é? Deus estabeleceu sim, esse é o padrão, é isso que nós vivemos. Então ele pega esse exemplo para explicar a lei que Deus fez com o homem também. Então olha o que ele diz: enquanto o marido, né, enquanto ele vive, ela está ligada. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, aquele casal, eles estão juntos até a morte. Então, a lei está com o homem também, por toda a vida, até a morte. Mas qual que é a boa notícia? É que em Jesus, eu e você, morremos. Amém. Vou falar de novo. Em Jesus, eu e você morremos. Qual foi a consequência? Ficamos livres da lei. Estávamos agora prontos para casar de novo. Com quem? Com a graça de Deus. Aleluia. Esse é o casamento com a graça de Deus. Eu e você fomos salvos para isso. Agora, uma vez que eu fui salvo então, porque eu morri para a lei, não tenho mais nada a ver com a lei, ela não tem mais nenhuma influência sobre mim, eu agora estou casado com Jesus. Mas eu não posso estar casado com Jesus e visitando a lei de vez em quando. Por quê? Porque isso fica incompatível. Você vai viver agora uma nova vida com o Senhor. Verso 4, o que ele diz? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Diga, eu pertenço a outro. Aleluia. Quem que é esse outro? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu não estou mais casado com a lei. Eu não preciso agora viver debaixo do jugo da lei. Eu não preciso agora dos 10 mandamentos martelando na minha cabeça todos os dias, porque agora eu estou casado com Cristo. Amém? Até aqui, os irmãos estão entendendo? Olha o que ele diz no verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, lá na antiga aliança, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Verso 6. Agora, porém, libertos do que, irmãos? Da lei. Libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Diga, novidade de espírito. E não em
numa letra antiga, né, em caducidade da letra. Então, você está livre para casar com Jesus, mas também você foi livre do pecado, você foi livre da condenação, você foi livre, né, do vício, da pornografia, do adultério, de andar segundo a carne. Você é livre agora para dizer não. Quando eu e você estávamos aqui debaixo da lei, não tinha opção de não pecar. Isso acontecia. Éramos escravos do pecado. Mas agora, na nova aliança, você recebeu uma nova vida. E agora a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre você. Aleluia. Então, o que é uma vida livre? Né? Jesus falou, conhecereis a liberdade vos libertará. Como é que é? Conhecereis a verdade vos libertará. Desculpa. O que significa isso? Que eu e você agora temos opção. Então, eu posso pegar um cigarro e pôr na minha boca e fumar, virar uma chaminé? Posso, ninguém me impede disso. Posso lá comprar e fumar. Mas eu posso não fazer isso? Também posso, porque eu não sou escravo disso. Então, eu sou livre. Agora, um jovem que pega aí e não consegue ficar um dia sequer sem usar uma substância e diz, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, esse aí está preso. Porque ele não consegue não fazer. Mas eu e você estamos livres no Senhor Jesus. Amém? Fala aí para o seu vizinho, você foi liberto em Jesus. Agora, qual que é a grande questão? É que mesmo eu e você nascendo de novo, nós ainda temos a carne dentro de nós. E eu quero ler um texto para explicar isso para você e mostrar na prática o que eu e você devemos fazer para viver realmente uma nova vida, né, independente dessas interferências da carne. Vamos ler aqui Romanos 7, verso 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo está dizendo, eu não entendo como coisas que eu faço, não é? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Irmãos, acredite, você detesta o pecado. Você não nasceu para viver no pecado. Isso foi uma queda lá em Adão, Jesus já consertou isso, mas viver em pecado não é uma opção para nós, porque você mesmo repulsa isso. Quantas vezes a gente erra, e às vezes é a mesma coisa, e a gente fica, poxa, mas eu errei nisso de novo, não é possível que eu errei nisso. Já tem idade para não errar mais. O apóstolo Paulo estava nessa mesma crise. Ele falou isso, não compreendo meu próprio modo de agir. Aí no verso 16, desculpa, ele diz, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Verso 17, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele está dizendo. Existe uma parte de nós que é desse mundo, se chama carne, ok? E ele diz que quem peca é essa carne, não é o seu espírito que peca, é a sua carne. Né? Mas ele diz, no verso 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Paulo está dizendo, a gente pode até desejar ser bom, não é isso? Esses dias eu fui num evento e tinha lá uma pessoa e ele diz, não, a gente sempre deseja fazer o bom. A sua carne até deseja fazer o bom, mas ela não faz, porque ela está aliada ao pecado. O que nos faz fazer o bem é o Espírito que habita em nós, é o encher do Espírito, é o fluir. Mas eu quero ler essa mesma passagem, esse mesmo contexto, numa versão da Bíblia que chama A Mensagem, que ele traz uma compreensão do todo, que eu achei interessante ao estudar isso, e eu quero ler aqui com os irmãos. Eu não sei se aqui não tem, né? Ok, então você preste atenção no que eu vou ler. Paulo diz o seguinte, eu estou cheio de mim mesmo, afinal passei longo tempo na prisão do pecado. Alguém já ficou aprisionado no pecado aí? Pode erguer sua mão, está todo mundo mesmo
Tudo farinha do mesmo saco, como diz lá a minha terra. O que não entenda a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra. Você já acordou dizendo, não, hoje eu vou fazer direito esse negócio. Não, hoje eu vou tratar bem a pessoa. Hoje eu vou ficar com a paciência lá em cima. Aí você sai de casa, o vizinho olha torto para você e já acabou a paciência. Você fala, agora vai ser diferente. E faz a mesma coisa. Paulo está dizendo, isso acontece com ele também. Sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Às vezes existe uma prática na nossa vida que a gente acaba de fazer e já morre de remorso. Mas amanhã faz de novo. Você despreza aquilo, você detesta aquilo, você não gosta que a sua imagem fique associada àquele ato, mas você faz. Por quê? Porque tem uma carne aí que ela precisa morrer. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo a mais. Ele está falando, a lei é boa, mas eu preciso de coisa além. Pois, se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Eu também, não sei você, mas eu preciso muito de ajuda. Que eu me vejo aqui também. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo. Não é? Tem coisas que só aflora quando você está sozinho. E que você tem vergonha até de citar, de falar isso para alguém, de confessar. E quando menos espero, essas coisas assumem o controle da minha vida. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Irmãos, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Em outro momento da Bíblia, ele mesmo diz a seu próprio respeito que ele era, perante a lei, irrepreensível. Ele diz, eu era fariseu dos fariseus. Sabe, o fariseu é o que mais obedece à lei. É o mais sério dentro dos judeus, é o fariseu. Ele era fariseu dos fariseus. E mesmo assim, tinha toda essa crise interior que eu e você temos também. Então ele diz, já tentei de tudo, não aguento mais. Será que há alguém que pode me ajudar? Ele diz, não é essa a pergunta que todos fazem? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Graças a Deus. Você pode falar aí no seu lugar, glória a Deus, porque Jesus me ajudou. Eu não sei você, mas eu estava perdido. Eu estava nessas crises. Eu quero fazer o bem, não consigo. Eu quero deixar de praticar o mal, não consigo. Eu tenho uma prática na minha vida que destrói o meu financeiro, a minha saúde, a minha família, me isola da sociedade. Eu perco família, esposa, marido, tudo, filhos, convívios. Mas não consigo deixar de fazer. Será que alguém pode me ajudar? Sim, Jesus Cristo pode resgatar você dessa vida. Quantos creem? Digam amém bem forte no seu lugar. Aleluia. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições, com o qual quero servir a Deus de todo o coração e mente. Aleluia. Isso que eu acabei de ler é Romanos 7, nessa versão, a mensagem da Bíblia. Agora, lá no capítulo 8, verso 5, ele já nos dá uma dica. Volta aí para a versão RA, Romanos 8, 5. Olha o que ele diz.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. E, obviamente, o outro lado, o oposto, é também verdadeiro. Se você inclina para fazer o que a carne quer, você vai viver nessa vida que ele descreveu. Mas hoje você tem a opção de ser espiritual, de ser alguém cheio do Espírito, cheio de revelação, cheio da palavra, de renovar sua mente todos os dias com a palavra de Deus. Você tem a opção de deixar o Espírito Santo agir. Ele fala através de você. Ele te dá pensamentos superiores. Ele te dá sabedoria que homem nenhum dá. Mas ele diz aqui, você pode inclinar para a carne ou inclinar para o Espírito. O que é inclinar para o Espírito, irmãos? Dá espaço para ele fazer algo na sua vida. Então, inclinar para o Espírito é buscar o Senhor, é orar, é louvar a Deus, é assistir às lives do pastor todo dia de manhã. Aleluia, os irmãos estão mais animados. É buscar se encher dessa palavra e, ao mesmo tempo, diminuir o consumo da carne também. Mas se você passa uma semana inteira sem orar, só assistindo novela, você vai chegar aqui um ser de outro planeta. Está todo mundo aqui, Deus de milagre, uns chorando, recebendo, coração, e o outro assim, o que está acontecendo comigo? Que você está inclinado para a carne. Então, mas qual que é a questão? Você tem esse poder, porque Jesus te deu. Amém? Mas quando eu pego a lei para tentar resolver isso da inclinação da carne, também dá problema. Eu preciso resolver isso tudo no Espírito. Eu preciso ser espiritual. Mas lá em Romanos capítulo 3, verso 19, diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, se você está inclinado para a carne e ainda quer resolver isso pela lei, você vai ficar de boca fechada. Você vai chegar num culto como esse e alguém fala, eu quero orar para o Senhor abençoar, e você permanece quieto, você não vem no apelo, porque você fala, não, hoje eu não posso ser abençoado, não, olha como é que foi minha semana, briguei com o marido, estava saindo de casa, estava bom, de repente veio aquela discussão e já os ânimos, né, enalteceram, o fervor veio, palavras que nunca quis falar saíram, hoje eu tenho certeza que Deus não vai me abençoar. Agora, quem é que está te condenando assim? É o Espírito Santo? Não, é a lei. E o que Deus fez para resolver isso? Tirou a lei. Olha lá no verso 21. Então, Paulo está falando isso. Aí ele diz, mas agora, o que ele diz aí? Sem lei. É aquele exemplo que eu dei da porta aberta, se pode ou não pode abrir. Agora é sem lei, não tem nada mais que acusa você. Aliás, tem o diabo que ele vai te acusar a vida inteira, mas o Espírito Santo nunca mais te acusa. Deus nunca mais te acusa. Jesus nunca mais te acusa. E você sabe, em muitos lugares, o mover de Deus, entre aspas, são reuniões de acusação. Eu já vi vários assim, já participei de reuniões assim, onde alguém pega a palavra e diz, hoje o Senhor vai disciplinar. Aí expõe um, expõe outro, põe no banco, disciplina, tudo, aí um chora, tá, você fez isso, você fez aquilo, não pode, tudo. Aí todo mundo começa a chorar e orar e achar que isso é mover de Deus. Não é. Eu passei um vídeo aqui no primeiro culto. Tem ele aí, Eduardo? Agora vai mais rápido, hein? Lá em São Paulo, na nossa igreja em São Paulo, nós tivemos ontem, foi ontem, né, Euna? Essa reunião tinha lá 7.000, mais ou menos. 7.000 mulheres. Aumenta o volume aí.
Aleluia. Tá bom. Aleluia. Nós vamos um dia fazer reuniões assim aqui também. Amém. Mas olha para você ver, isso é mover de Deus. Mas você não está vendo ali ninguém prostrado, chorando, um acusando o outro? E o mais interessante que me despertou para pôr esse vídeo para você hoje, essa aqui é a nossa igreja lá de São Paulo, é que tem lá nós temos um grupo de pastores, tem acho que mais de 1000 pastores nesse grupo. E aí alguém postou esse vídeo. E um dos pastores que está lá, ele é avivalista e estuda muito os movimentos dos eventos pentecostais, né, dos avivamentos da história. E ele disse algo que foi tão impressionante. Ele disse assim: eu nunca li sobre isso na história da igreja, de um mover como esse. Por quê? Porque a maioria dos lugares onde teve avivamento, não eram pessoas se alegrando com o Senhor. Eram pessoas arrependidas pelo seu pecado, e isso faz parte do mover de Deus, né? Tem isso, acontece isso também, mas agora nós estamos vivendo um mover diferente. Não é um mover para a gente ficar prostrado chorando, mas é um mover de Deus de pessoas totalmente amadas, capacitadas a trabalhar com o Senhor, que vão divulgar as boas novas. E sabe quem são essas irmãs aí? Líderes de células de criança. Tem noção do que é isso? Em qualquer lugar que você for por aí, sentar com as irmãs dos kids para conversar, você vai chorar com ela. Porque é um trabalho difícil. É um trabalho que, infelizmente, muitos pastores não têm a visão ampla sobre o que é isso. E acaba que a criança é considerada um peso em muitos lugares. Uma vez uma pessoa foi na nossa igreja e teve a infelicidade de falar, não sei se o pastor Elner estava lá no dia, ela falou: lá na minha igreja ninguém me valorizava. Lá eu não tinha valor nenhum, só me colocavam para cuidar das crianças. Falei, meu Deus, ela falou isso no lugar errado. Nunca mais voltou, mas tá bom. Então você vê um monte de mulher dessa, apaixonada por um trabalho, que é um dos mais difíceis naturalmente olhando. Mas com essa alegria toda, só pode ser Jesus fazendo isso. Só pode ser um mover gerado pelo Espírito. Só pode ser uma unidade de Espírito. Só pode ser algo que vem do coração de Deus. E isso sim será um grande avivamento. Já é, já é. Então não fique avaliando a si mesmo. Não fique pegando a lei para comparar o que você faz ou deixa de fazer. Não fique também prostrado, caído, toda vez que tropeça, fica lá no chão, lamuriando, reclamando. Não, pecou, errou, vai orar, arrepende do pecado, né? Peça ao Senhor revelação, mas continua com Jesus, porque Ele não te acusa. Deus não é aquele pai que fala: você nem parece meu filho. Você sabe, hoje a sociedade ainda não aceita isso, alguém tratar a criança com tanta crueldade, falando: você não é meu filho, não, sai daqui e tal. Isso às vezes acontecia lá no passado, mas hoje já tem uma sensibilidade maior. Quer dizer, nem o mundo aceita isso, mas quando fala de Deus, aceita que Deus é irado, que Deus vai condenar, que Deus vai pôr, né, a vingança dele a todo momento em você. Isso te afasta de Deus, não é o Senhor que faz isso. Então, quando cair, apenas levanta. Continua. Não deixe que a condenação, que a lei, cale a sua boca. Mas fala. O que você tem que falar? Eu sou filho amado de Deus. Eu sou escolhido por Deus. O Senhor tem uma obra para eu fazer. Eu sou capacitado pelo Senhor, né? Eu fui perdoado. Meus pecados foram resolvidos na cruz. Eu sou amado. Ou seja, não há barreiras. Por que não há barreiras? Porque o Senhor Jesus nos livrou da condenação. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero encerrar lembrando você da história do filho pródigo. O filho pródigo conta o Senhor numa parábola que havia um jovem, né, provavelmente um jovem, um adolescente, ou saindo da adolescência, que ele devia ter
um caráter muito difícil, muito rebelde, porque ele pediu a herança para os pais em vida ainda. É como se alguém falasse: ó, pai, já que o senhor não morre, né, para eu ter as coisas que eu quero, então me dá a minha herança antecipada, não quero esperar, não quero nem participar do seu velório, me dá aí que eu vou viver a minha vida. Olha o nível de impetulância que tinha esse jovem. Agora, qual que era a grande questão? Havia na lei um mandamento para resolver problemas de jovem rebelde. Vamos ler? Deuteronômio 21, 18. Olha lá, do 18 ao 21. Não, capítulo 21. Capítulo 21, verso 18. Olha lá, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, olha aí, você que quer seguir a lei, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, vamos até o 21. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, lá na porta da cidade. E lhes dirão: esse nosso filho é rebelde, é contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Aqui está descrevendo o filho pródigo. Não foi isso que ele foi fazer? Gastar tudo com meretrizes, com prostituição, bebida, comida, glutonaria e todas essas coisas. O filho pródigo encaixava exatamente nessa lei. Verso 21. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Então, era assim que resolvia, por isso não tinha muito filho rebelde, né? E esse filho rebelde fugiu. Fugiu. E aí estava lá, chegou ao ponto de comer comida de porcos, né? Isso para um judeu, o judeu nem encosta em porco, ainda mais comer a comida que o porco come. E aí, com certeza ali, Deus moveu o coração dele, e ele lembrou da bondade do pai. Ele falou: olha, eu vou voltar para o pai. Mas qual que era o problema? A cidade toda devia estar à espera dele lá fora já. Ou devia ter um aviso: ó, quando fulano voltar, a lei diz para eliminar o mal de Israel. Os pais já tentaram de tudo. Pegou o dinheiro do pai vivo. Olha a gravidade. Então, esse jovem não sabia o que ia acontecer com ele. Provavelmente, iria ser apedrejado para resolver o problema. E lá em Lucas, Jesus fala qual que foi a reação do pai quando o filho veio. Vamos ler isso? Lucas 15, 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Aqui está falando do jovem. Então, vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Então, ele estava lá na ponta. Aonde o pai estava, irmãos? Lá na porta de casa. Ou se calhar até na porta da cidade. Porque o pai sabia. Olha o que diz. Compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. Por que o pai fez isso? Porque o pai sabia que se aqueles homens da lei vissem o filho, iriam apedrejá-lo até a morte. E o pai saiu correndo para alcançar o filho antes da cidade toda. Isso fala do quê? Do amor de Deus por mim e por você. Correndo. Aqui Jesus diz que o velho correu. Não é normal ver velhos correndo. Se você estiver na rua e passar um velho correndo, corre também, porque deve ser alguma coisa assim muito tenebrosa. O velho correu. Não era digno um velho. Imagina se for um senhor de posses, você nunca vê um rico correndo. Você não vê. Todo mundo corre para ele, mas ele não corre para ninguém. Todo mundo espera ele, mas ele não espera ninguém. E isso é o costume da época e até hoje é assim. Mas tinha um agravante. As roupas daquela época, né, os homens usavam vestido. Era uma bata imensa, até o chão, não era assim muito grande. Então, não sei se as irmãs já tentaram correr de vestido. Não consegue. Por quê? Porque vai travando, não é? O que tem que fazer?
Mas qual que era um outro problema? Não havia cuecas. Não havia cuecas. Então, aquele pai, olha o ridículo que ele passou. Correu, mostrando a sua nudez, para agarrar um filho que devia morrer. Porque ele pensou, eu preciso pegar meu filho antes da lei. Se a lei alcançar, vai matar ele. E a graça abraçou esse jovem. E essa história fala de Deus conosco. Jesus foi para a cruz, a gente vê os filmes, tem uma tanguinha, né, bonitinha assim, mas não, ele foi nu. Ele passou esse vexame, essa vergonha, esse ridículo, que é um Deus se tornar homem, esvaziar da sua divindade, se tornar homem e morrer numa cruz, do lado de criminosos, no lugar que era conhecido de um lugar de maldição, que a lei diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus fez isso, ele correu para te alcançar, ele passou o que tinha que passar, ele sofreu humilhação, ele foi rejeitado, ele sofreu penalização, sofreu dores no seu próprio corpo, para alcançar você antes que alguém te condenasse. Você sabe, essa é a nossa realidade hoje. Lá naquele dia, vai vir a condenação, como vem hoje. Hoje a condenação bate na sua porta. Mas o Senhor está aqui como advogado, para lembrar que você foi perdoado. Mas lá naquele dia, os acusadores vão chegar diante de você e de Deus. E vão falar o seu histórico, vão falar o seu pecado. Mas a Bíblia diz para a gente manter confiança. Por quê? Porque tal qual Ele é, nós somos. Ou seja, Jesus nos justificou, pagou pelos nossos pecados. Hoje, então, nós podemos ser recebidos na casa do Pai. Olha que interessante, a Bíblia diz aqui no verso 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, quer dizer, o pai nem ouviu o que o filho disse. Enquanto a lei está oprimindo você e dizendo, você tem que fazer isso, você tem que mudar aquilo outro, você tem que melhorar isso tudo, você tem que se esforçar para ser santo, para ser justo, Deus não está nem preocupado com isso. Ele está preocupado em te receber e fazer uma festa para você. O pai nem parou para discutir e falou, não, menino, depois a gente conversa. Ou, não, foi mal mesmo, mas está arrependido? Não está? Então vamos conversar. Não, o pai logo já começou a organizar a festa para ele. O pai já trocou a roupa dele, colocou um anel de filho no dedo, colocou umas sandálias apropriadas, né? As sandálias falam da nossa separação do mundo. O anel fala da nossa filiação, a roupa fala do nosso perdão pelos pecados, Ele nos limpou. Então, aquele discurso de querer resolver a si mesmo, Jesus ignorou isso. Por quê? Porque a condenação não pode mais dominar você. Você agora precisa desfrutar de um relacionamento com o Pai que ama. Essa parábola nem devia chamar parábola do filho pródigo, tinha que chamar parábola do Pai amoroso. Porque o centro do assunto é Deus te ama. Deus se humilhou por você. Ele entregou a vida por você. Ele fez de tudo para que você agora tivesse uma vida vitoriosa com Ele. Sabe, eu quero orar nessa manhã, nesse início de tarde, para que você tenha revelação completa sobre isso. Para que você saia daqui sabendo que você não está mais casado com a lei, você agora está casado com a graça, com Cristo. Você agora foi revigorado, nasceu de novo. Você pode agora inclinar para as coisas no Espírito. Você pode agora orar e sentir a Deus. Você pode falar com Deus. Você pode se encher do Espírito. Você pode se encher de dons espirituais, que não tem nada a ver com aquela vida passada, voltada, inclinada para a carne, não é? Cheia de condenação, cheia de culpa, cheia de crises existenciais, que nos cercam, que nos assolam diariamente. E viver o melhor de Deus nos nossos dias. Quem crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Os irmãos puderem dedilhar alguma coisa aí para a gente finalizar esse culto.
Sabe, o pecado é contra você, o mundo é contra você, a condenação bate na sua porta todos os dias. Mas lembra, o Senhor está dentro da casa. O Senhor fez morada dentro de você. Você agora pode olhar para isso e viver isso, e decidir, esquecer o passado, esquece as tentações, esquece a força que você precisa. Você não precisa fazer força para sair do pecado, porque Jesus já fez isso por você. Você precisa agora meditar no tanto que você foi liberto. Eu fui liberto. Toda vez que a tentação vier bater na sua porta, diga: eu fui liberto. Toda vez que a tristeza vem, eu fui liberto. A depressão vem, eu fui liberto. Eu estou agora com o Senhor, eu sou cheio dele. Toda vez que vem a acusação, a culpa, o peso, o sentimento de que você está em dívida com Deus, você afirma isso: eu estou agora no tempo da graça do Senhor. O Senhor não olha mais o meu passado, o Senhor não está preocupado agora mais com o que eu vou fazer na minha carne, mas Ele quer me encher do Espírito, de conhecimento, de sabedoria, de vida, de alegria, de paz, de bondade. E o salmista diz: certamente que a bondade do Senhor e a misericórdia nos seguirão por toda a vida. Mas hoje a misericórdia foi substituída pela graça, pela justiça que foi feita. Então Deus não te abençoa porque Ele é misericordioso com você. Deus te abençoa porque agora você se tornou filho, e você tem direito à herança de Deus. Aleluia.